Oi gente, tudo bem com você? Eu sou a Giovana e eu estou na luta para aprender matemática. E hoje eu trouxe aqui um vídeo para explicar melhor como fazer uma boa aproximação da raiz quadrada inexata. Detalhe, eu tenho aqui a fórmula, mas o vídeo de hoje é principalmente para encontrar essa aproximação sem a fórmula. Infelizmente, eu não encontrei nenhum vídeo nem no YouTube, nem no Google, explicando como a gente pode encontrar a aproximação da raiz quadrada e inexata sem utilizar a fórmula. Eu trouxe a fórmula para explicar, sim, para demonstrar ela, e logo depois eu vou explicar como se faz sem ela. Eu acho muito importante e acho que agregou muito na minha vida aprender isso. E foi muito difícil de aprender, porque não se encontra isso muito fácil e eu não aprendi na escola. Então eu vim trazer esse conteúdo para vocês. Para começar, nós temos raiz quadrada inexata. Uma raiz quadrada é uma raiz onde o índice é 2. E nós sabemos que se o número está aqui dentro, por exemplo, 4, ele é uma raiz quadrada exata. Por quê? Porque esse 4 aqui pode ser escrito como 2 elevado a 2. 2 ao quadrado. Logo, a raiz de 4 é 2. Isso é uma raiz quadrada exata. Mas isso não se adequa a todos os números naturais. Espera aí que eu vou pegar o apagador. Logo, como que é feito na sua calculadora? Porque nós sabemos que existe uma aproximação e a sua calculadora do seu celular, né? Ela pode calcular. Você coloca lá raiz de 3 e aparece um número aproximado. Como que isso é feito? Nós temos primeiramente a fórmula. Essa fórmula ela é exclusiva para a raiz quadrada. Ela não é a mesma fórmula utilizada para encontrar a aproximação da raiz cúbica. Eu até pesquisei, depois vocês podem dar uma olhada, mas é uma fórmula diferente. Ou seja, se você quer encontrar a aproximação da raiz quadrada inexata, é essa fórmula que você vai utilizar. Então, qual é essa fórmula? A fórmula é raiz de x é aproximadamente x mais quadrado perfeito dividido por 2 vezes a raiz do quadrado perfeito. Giovana, eu não entendi nada. Bem, vamos por partes, você vai entender. Vamos por partes. X é um número que eu estou dentro da raiz. Por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de raiz de 5, logo aqui seria 5 e aqui também 5. Mais QP. O que é QP, Giovana? Quadrado perfeito mais próximo. O quadrado perfeito mais próximo. Esse detalhe é um detalhe muito importante, não pode esquecer. E o que seria esse quadrado perfeito mais próximo? Eu vou explicar. Bem, se nós temos a raiz de 5, por exemplo, deixa eu sair da frente, a raiz de 5, e queremos encontrar essa aproximação, nós podemos substituir. Vamos escrever a fórmula. Raiz de 5 é aproximadamente x, né? É 5, mais o quadrado perfeito mais próximo. O que isso significa? Nós temos lá os números naturais ao quadrado. São eles 2 ao quadrado, ai meu Deus, é pequeno, né? 2 ao quadrado, que é 4, 3 ao quadrado, que é 9, 4 ao quadrado, que é 16, e aqui nós já podemos notar que, se eu tenho o número 5, 9 já passou de 5. Logo, o meu quadrado perfeito tem que estar entre o 2 ao quadrado e o 3 ao quadrado. E qual deles é? O que está mais próximo. Vemos que a diferença de 4 para 5 é de 1 unidade. E de 5 para 9 são 4 unidades. Logo, mais perto, mais próximo, é o 2 ao quadrado, que dá 4. Logo, o meu quadrado perfeito mais próximo é o 4. Tranquilo? Se fosse a raiz de 6, provavelmente também seria a 2 elevado a 2. Quadrado perfeito são os números naturais que, elevados ao quadrado, dão esse resultado aqui, que são quadrados perfeitos. E o mais próximo é que tem a menor diferença para o número que eu estou tentando encontrar.
isso dividido por 2 raiz do meu quadrado perfeito, que eu encontrei o 4, sendo o quadrado perfeito mais próximo do 5. Vou jogar aqui. Detalhe, sendo x e o quadrado perfeito pertencentes aos números naturais, tá bom? Beleza, aqui como é que eu resolvo? Em cima fica 9, 5 mais 4, 9. 2 vezes a raiz de 4. 2 vezes, se aqui não tem nada é vezes. Raiz de 4, que é 2. 9 dividido por 2 vezes 2, que é 4. Aqui nós temos 9 sobre 4. Aqui nós temos uma divisão. Podemos resolver ela, que vai dar 2,25. Portanto, utilizando a fórmula, nós poderíamos dizer que uma boa aproximação não é igual, não existe um número que ao quadrado dê 5. Mas uma boa aproximação seria 2,25. Utilizando a nossa fórmula. Acharam tranquilo? Querem que explique de novo? Quadrado perfeito mais próximo, um pouco assim, né? Difícil de entender, será? Vamos tentar um novo exemplo? Próximo exemplo, raiz quadrada de 11. Nós sabemos que não existe a raiz quadrada exata de 11. Portanto, nós vamos utilizar a nossa fórmula. Raiz, deixa eu usar o canetão aqui. Raiz quadrada do número que eu quero, né, que é 11, é aproximadamente o meu número que eu quero, 11. Nossa letra tá 11. Letrinha feia. Mais o quadrado perfeito mais próximo. Vamos aos números naturais. 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. Nós temos o número 11, né? O número 11 ele é maior que 9 e menor que 16. Portanto, meu quadrado perfeito ou vai ser 9 ou vai ser 16. Como é que eu sei qual que eu vou usar? O que estiver mais próximo. Eu sei que lá, ó, nos números naturais tem 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tem o número 11 aqui, que é o que eu quero. E o meu quadrado perfeito, 9 e 16. Qual que está mais perto, mais próximo de 11? O 9 está a 2 unidades, né? 1, 2 unidades do 11. E o 16 está a muitas unidades aqui, né? 5 unidades. Então, eu vou utilizar o 9, que é o meu quadrado perfeito mais próximo. Substituindo agora. 2 vezes a raiz do meu quadrado perfeito, que é 9. 11 mais 9, 20. 2 vezes, né, que aqui tem vezes, raiz de 9, que número vezes ele mesmo, ou ao quadrado, dá 9 e o 3. 3 ao quadrado é 9. Ficando assim, portanto, 20 dividido por 6. Isso daqui dá uma dízima periódica. O que é uma dízima periódica, Giovana? Significa que as casas decimais vão se repetir infinitamente. Ou seja, se eu tirar esse tracinho aqui, é como se continuasse 3, 3, 3, 3, 3, 3, até o infinito. Por isso que a gente conta geralmente 2 casas aqui. Eu poderia contar só uma casa, vou contar 2.
e já coloco o tracinho indicando que isso é uma dízima periódica. Utilizando a nossa fórmula, eu encontrei que a raiz de 11 é aproximadamente, não é igual, é aproximadamente 3,33, que é uma aproximação. É aproximadamente 3,33. Bem mais tranquilo, né? Vamos fazer um último exemplo antes da gente aprender a fazer isso aqui sem a fórmula. Vamos para um próximo exercício? Raiz de 23. Observem que eu estou usando números relativamente pequenos. Poderia aparecer para vocês a raiz quadrada de um número muito grande. Mas aqui o intuito é só compreender o que é que está acontecendo, certo? E na verdade, quando aparecem números muito grandes, a gente costuma tentar simplificar, né? Não encontrar a aproximação. Mas vamos lá. Aproximação de raiz de 23. Raiz de 23 é aproximadamente 23 mais o seu quadrado perfeito mais próximo. Vamos lá, de novo. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25. 6 ao quadrado, 36. 7 ao quadrado, 49. Aqui nós temos que, perto do número 23, nós temos o quê? A 4 ao quadrado e 5 ao quadrado, porque 23 ele está entre 16 e 25. O mais próximo, no caso aqui, vai ser o 25, porque se você tem lá 25 unidades menos 23, são duas casas de diferença. Se você tem 23 menos 16, esqueci quanto que é, dá 4, 8, 7. 7 casas de diferença. O 25 é o quadrado perfeito que está mais próximo. Por isso que eu vou utilizar o 25. Dividido por 2 vezes a raiz de 25. 2 vezes a raiz de 25. Nossa, tortinho, né? 23 mais 25, 48. 2 vezes a raiz de 25, que é 5. Isso vai dar aproximadamente 48, dividido por 2 vezes 5, 10. Divisão por 10 nós sabemos que é só arredar uma casinha aqui, uma vírgula aqui para a esquerda. Fica assim, 4,8. Essa é a aproximação da raiz de 23. Raiz de 23 é aproximadamente 4,8. Ah, minha letrinha ficou melhor, hein? Tranquilo? Fácil?